Meu nome é Salomão Machado Mafalda. Meu e-mail está aparecendo aí na tela. Esse é meu projeto número 2 de processamentos de imagem, feito aqui na Universidade Federal do Acre, na UFAC, com o professor Dr. Roger Larico, né? Esse é o projeto número 2. Talvez os algoritmos eles não estejam em ordem de apresentação, mas não tem problema nenhum, é só uma demonstração. Falando um pouco aqui do Halfton, que é aquela questão de utilizar as matrizes, né, para representar os pixels, e redesenhando, são matrizes de zeros e uns. Neste caso, eu usei os dois algoritmos, né? O que utiliza células e o que utiliza as realmente submatrizes. Então eu vou executar aqui que usa células. Aqui neste passo é feito a subdivisão, porque são 10 células. Essa é a teoria, né, a parte teórica do Halfton, que ele usa 10 intervalos para representar os pixels. E cada um difere, tem alguma diferença do outro. Nesse caso aqui o zero é o branco, o preto escuro. Neste passo, ele faz esta limitação de 10 intervalos. Por exemplo, dividindo tudo, os pixels, o valor do pixel por 25,5, gerando assim um intervalo de 0 a 10. Neste caso é necessário somar mais 1, porque a divisão de 0 por qualquer número, no caso, a divisão por 0, no caso, não é possível, não é permitido. Aqui no MATLAB é permitido, mas vamos tratar mesmo assim para evitar problemas, por exemplo, no Octave. Aqui está um exemplo, o teste de 0 a 25, é possível visualizar essa questão. Aqui eu gero a matriz vazia de zeros, né? Porque tomando o valor de mn. O valor de mn é o valor da largura e da altura da foto da lena.bmp. Eu não tinha feito aqui, mas neste momento eu vou fazer a impressão da imagem da lena, para visualizarmos ela antes do processamento, né? Então, vou colocar aqui im show lena, que é a imagem que está sendo lida nessa linha. Correto. Figure. Se eu executar até aqui, vamos visualizar o resultado. Bom, aqui temos duas figuras. Aqui temos a lena usando o algoritmo que utiliza células no MATLAB, nessa direita, e na esquerda temos a imagem original. Dá de observar que os detalhes são bem parecidos. E se aproximarmos aqui, veremos que muda alguns detalhes apenas da imagem original. Mas, quando executarmos outro algoritmo, vai dar de visualizar claramente a questão do Halfton, né, aquela matriz. Fechar essas duas imagens. Bom, aqui é o segundo algoritmo, que lê a imagem da lena, faz a mesma coisa, Aqui, antes de capturar o tamanho, eu dou um redimensionamento de 128 por 128 pixels da imagem da lena, né? E coleta os dados da altura e largura. Aqui cria duas matrizes, uma de linha e uma de coluna, para guardar os valores que serão gerados no algoritmo, né, no loop. Aqui faz o loop sobre as linhas, e aqui sobre as colunas, e aqui sobre as linhas. Esse algoritmo ele usa já as submatrizes, né, de 3 por 3. Então não precisa criar uma matriz aqui de zeros já dilatada, né? Bom, naquela execução anterior, eu utilizei o TikTok para visualizar o tempo de execução que leva esse algoritmo. Aqui está o toque e aqui o tique. Esse é o pequeno algoritmo que faz toda essa manipulação. Se visualizarmos aqui embaixo, ele durou 0,27.
Então, é relativamente rápido. Agora vamos executar esse segundo algoritmo e vamos visualizar o seu resultado. Continue. Bom, aqui gerou as imagens, correto? Essa é a imagem sem o redimensionamento, porque aqui nessa linha eu fiz um redimensionamento para essa variável Q, guardando a imagem, voltando ao tamanho original, que foi 128 por 128. Então, ela fica menor novamente, voltando ao tamanho original, porque no algoritmo ela cresce 3 vezes o tamanho que ela é. E nessa linha eu mostro ela original, ela aplicada ao algoritmo, mas sem retornar ao tamanho original, que no caso, se visualizarmos aqui do lado, a matriz Q é 120, a imagem Q, que no caso é a pequena, é 128 por 128. Essa aqui. Essa aqui é a figura Q. E essa figura aqui, A1, ela é a figura no caso é a, deixa eu visualizar aqui, a IM resposta. E a IM resposta é 3 vezes o tamanho 128. Correto. Que no caso é essa daqui, 384 por 384. Perfeito. Bom, a parte 2 é corrigir a sombra da imagem, né, do filamento tungstênio. Nesse caso, a gente usa simplesmente uma divisão por pontos, né? Só que para isso tem duas formas de fazer também, utilizando a forma normalizada, em que a gente converte a matriz de imagem original para adubo, usando uma função, e assim a segunda imagem também, após isso, fazendo a divisão por pontos da imagem. Neste caso é normalizado, tem o mesmo resultado que se fosse gerada sem ser normalizada. Nesse caso é o não normalizado, em que a imagem gerada é feita da divisão por ponto, utilizando esse modo aqui, que eu esqueci o nome, eu esqueci no momento, acho que é cast o nome disso daqui, em que ele converte momentaneamente a imagem, o valor do pixel da imagem, e da segunda imagem e realiza a divisão por ponto. Ambos geram resultados semelhantes, né, visualmente falando. Aqui está a mostrar o valor, a imagem normalizada, e nesse caso, deixa eu puxar para baixo aqui. Voltando um pouquinho no exemplo anterior, pois bem, o tempo de execução foi de 0,10, então temos uma diferença aqui significativa entre os dois algoritmos, né, por algum motivo aí interessante. Nesse caso, eu vou colar aqui e vou mostrar as duas imagens. A normalizada é essa primeira e a não normalizada. Isso é bem claro que os resultados serão notórios, né? Executar até o cursor. Bom, aqui temos. Ele acabou substituindo a outra imagem, mas aqui está a correção de imagem em que o filamento está bem destacado e o fundo continua ainda bem escuro. Então, aqui é a imagem original e aqui a imagem de máscara, a imagem de sombra, para fazer a correção de sombra da primeira imagem. Correto? Bom, no projeto 3 é fazer a subtração entre duas imagens, ou seja, a diferença entre elas. No caso, eu leio aqui as duas imagens, a da angiografia, a live e a máscara. Neste caso, converto as duas para adubo, no caso não está normalizada também, recaindo ao mesmo aspecto da questão anterior, e faço a subtração, e aqui eu estou a mostrar a imagem resultante. Se eu colocar até aqui o debugger, vamos ver o resultado. Bom,
essa é a imagem resultado da diferença entre a imagem da angiografia original aplicada à máscara, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem original. Aqui. Essa é a live e essa é a máscara. Então, a diferença entre as duas, se observarmos aqui, ó, temos algumas diferenças, né? Que é justamente as anomalias que estão presentes na retina. Aqui anomalias, vasos mostrando, e aqui não tem anomalias. E quando fazemos a subtração das duas, podemos ver claramente as anomalias existentes, os vasos sanguíneos, onde há alguma doença, provavelmente aqui e aqui. Perfeito. Bom, e esse colchete é a questão do range automático. Se não deixar, o MATLAB ele faz automaticamente, mas aqui eu fiz a captura dele com o mínimo, o range mínimo e o máximo. No caso, com essas duas funções passando a matriz aqui, ele calculou o máximo 104 e o mínimo de menos 52. No caso, por último, é a imagem do carro para capturar o objetivo, né? A região de interesse. No caso, vamos visualizar essa questão. Se eu continuar aqui, essa é a imagem do carro. A região de interesse provavelmente seja uma placa, por exemplo, e foi a que eu capturei. Então, aqui está a placa, a imagem do carro, e a placa capturada, que é a região de interesse. Talvez dê de fazer menorzinho, mas de forma geral, esse é o aspecto a ser observado. No mais é isso, e obrigado para quem assistiu, e fim.